Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para falar sobre um assunto muito importante e com certeza você quer saber mais sobre isso. Hoje eu quero falar sobre depressão, vem comigo. Falando desse assunto sobre depressão em Setembro Amarelo, é uma marca muito forte, né? Em Setembro Amarelo, uma luta contra a depressão, contra o suicídio, porque a maioria dos casos hoje que tem levado as pessoas à desistência da sua vida e a esse caminho sem volta começa muitas vezes pela depressão, trazendo também alguns distúrbios mentais, algumas situações onde a pessoa já não tem mais ciência, né? Não tem, como que eu posso dizer assim, controle sobre os seus pensamentos, sobre a sua vontade. Ela chega no momento em que ela desistiu de tudo e que não há mais esperança, então ela acha que o único caminho é o suicídio. E eu quero abordar algumas coisas sobre isso nesse vídeo. E hoje, então, falando sobre depressão, que muitas pessoas têm ignorado a pessoa que está com depressão. Muitas pessoas, às vezes, acham que depressão é frescura e outros têm a depressão como uma doença. Na verdade, a depressão é o sintoma, né? Nós precisamos entender que a depressão ela não é a raiz. Como tudo que nós temos falado aqui no nosso canal, que tudo tem uma raiz. Às vezes nós estamos apenas lidando com os sintomas. E hoje eu quero falar um pouquinho qual é a diferença da tristeza, por exemplo. Uma pessoa que perdeu alguém, ela está chorando, ela está triste, ela está com depressão, nem sempre. Ela simplesmente está sofrendo porque ela está de luto. Ela perdeu um ente querido. Então é normal, ela vai passar por esse momento de choro, de sensibilidade, né? De muitas vezes querer ficar sozinha porque ela está sofrendo a dor do luto. Isso não significa que ela está depressiva. Significa que ela está sensível, que ela está passando por um momento de dor e que, é claro, ela precisa chorar, ela precisa sentir essa dor. A pessoa perdeu um namorado, ela saiu de um casamento de anos, ela pode também ficar assim sensível, chorar. Com certeza, isso quer dizer que ela está depressiva? Não. Está dizendo que ela está sentindo a dor daquele momento. Então, hoje, nós confundimos muito. E às vezes, gente, sabe o que é pior? Às vezes nós ignoramos aquela pessoa que realmente está com depressão. Por quê? Porque ela não está chorando, porque ela não está isolada, mas ela tem outros sintomas. E é sobre isso que eu quero falar. Algumas pessoas, elas estão passando por momentos difíceis, de perda, de luto, de separação, a perda de um emprego. Isso tudo pode causar tristeza, desânimo, sentimento de desamparo. E essa pessoa até pode querer ficar sozinha, isolada. Isso é um sentimento normal, uma tristeza que faz parte da nossa vida e que nós vamos enfrentar. Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja depressiva. Ela está num estado triste, ela está vivendo um momento de dor e ela precisa passar por esse tempo, talvez de tristeza, de ficar sozinho, de chorar. Porém, a depressão, ela vai muito mais além do que isso. Ela rouba a nossa energia, a nossa capacidade de pensar, de nos sentir feliz. Ela traz pensamentos de morte, até mesmo de suicídio, uma desistência, uma infelicidade, um descrédito da vida. A pessoa não acredita mais na sua vida, não tem mais esperança, ela traz desesperança, ela tira a força. Então muitas pessoas estão depressivas sim, e elas querem ficar isoladas, sozinhas, choram, mas nós precisamos entender que cada pessoa tem a sua estrutura e nós precisamos respeitar. O que às vezes serve para mim, não serve para você. Aquele conselho que às vezes a gente dá, como já aconteceu comigo, de eu querer colocar alguém para cima e eu mostrar para elas motivos para ela viver, para ela se alegrar, para ela sair do quarto, para ela se arrumar, funciona. Outra pessoa, ela está tão fragilizada, tão fraca que isso não vai funcionar. Ela vai precisar de uma ajuda profissional, quem sabe de uma consulta, de uma terapia, de algo que vá realmente ajudá-la a ganhar forças. É como uma musculatura, você entende? O nosso emocional é como um corpo que alguém vai numa academia e ele vai fazer exercício. Existem pessoas que conseguem pegar aquele
peso na academia, ela consegue fazer aquele exercício pesado, mas existe pessoas que ela tem que começar de leve, ela não suporta o peso, ela não tem estrutura para aquilo. É exatamente isso que acontece conosco. Existem pessoas que têm uma estrutura mais forte, ela suporta mais, e tem pessoas que não têm estrutura, são mais fragilizadas. E geralmente essas pessoas, elas são mais sensíveis, e com isso elas acabam realmente entrando numa forma mais profunda. E é aí que precisamos de uma intervenção rápida e ágil. E existe outro tipo de pessoas que é preocupante. Por quê? Porque elas não dão os mesmos sinais. Ela continua levando a vida dela normal. Por exemplo, vai trabalhar, levanta de manhã da cama, porém, existe um vazio dentro dela e ela não fala da sua dor. E os seus pensamentos são pensamentos de desistência, de incredulidade na vida e nela mesma. Ela é uma pessoa que acaba não vendo mais sentido, ela acredita que não tem sentido ela viver, ela se sente inútil, ela se sente alguém que não vai fazer falta para ninguém nesse mundo. E essas mentiras acabam tomando conta da vida dessa pessoa que continua sorrindo do lado de fora, mas morrendo a cada dia do lado de dentro. E por não se isolar e por muitas vezes não estar chorando no canto, nós não percebemos. Há um tempo atrás, eu acompanhei um jovem e esse jovem ele havia se casado e a esposa dele engravidou. Então a vida dele mudou muito rápido. Ele saiu da casa dos seus pais, construiu uma nova família, a esposa estava grávida, a gravidez ela era um pouco arriscada, então era muita pressão. Ele teve que ir para um outro trabalho para poder ganhar mais, para sustentar a família. Então muita coisa acontecendo e ele já vinha de um lar com alguns problemas. Então a estrutura dele não era algo que fosse muito resistente, vamos dizer assim, emocionalmente. E quando ele se viu naquela pressão, quando a filha nasceu, toda essa mudança, né? Ninguém percebeu. Mas diante de uma adversidade, uma discussão naquele casamento, o que aconteceu? Ele saiu quietinho, porém na rede social, entre as entrelinhas, ele sempre estava dizendo algo, né? Algo meio que, algumas palavras de desistência, algumas palavras como se ele se sentisse vazio, apesar de ter tantos motivos para estar feliz, porque era o que ele queria, porém ele não entendia o porquê estava se sentindo assim. E certo dia ele saiu de casa, diante daquela pressão e aquilo que havia acontecido entre ele e a sua esposa, ele saiu de casa decidido a tirar a sua vida. Por quê? Porque ele estava se sentindo inútil, incapaz, fracassado. Então, esse sentimento depressivo que ninguém percebeu estava levando ele a desistir da sua vida. E é o que nós temos visto hoje em dia, muitas pessoas assim, pessoas bem-sucedidas. Vocês já devem ter ouvido falar, como eu já acompanhei casos de pessoas que eram advogados, pessoas que faltava uma semana para o seu casamento, pessoas bem-sucedidas, com uma família bonita e tudo pronto para o casamento. De repente aquela pessoa vai e se joga, acaba se suicidando. Por quê? Porque ela estava com depressão e ninguém percebeu, porque os sinais são sutis, né? Às vezes a pessoa está depressiva e diante da pressão, porque o que é a depressão? É quando a pessoa tem muita pressão sobre ela, mas muitas vezes as pessoas não percebem, porque ela quer mostrar que ela está bem, que ela está forte, e ela não quer decepcionar as pessoas, e ela não quer que as pessoas pensem que ela é fraca, e elas não querem que as pessoas vejam o que ela está passando. Então ela tenta passar uma imagem que na verdade não é o que ela está sentindo, porque ela não quer se colocar como fraca, ela não quer se colocar como uma pessoa que quer dar trabalho para alguém, ela não quer expor o que ela está sentindo, ela tem dificuldade de falar do que ela está sentindo, e a pressão vem muitas vezes a pessoa vai casar, é uma pressão, são muitas, ao mesmo tempo que ela está feliz, também está acontecendo muita coisa para resolver, é muita coisa que precisa preparar até chegar aqui, e essa pressão é que pode levar a pessoa à desistência e acabar com a sua vida.
Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa e 96,8% das pessoas cometem suicídio, elas têm problemas mentais e começa isso com uma depressão não tratada. Ela vai mexer com a nossa mente, ela vai mexer com o nosso psique. Isso vai nos levar realmente muitas vezes a não ter controle das nossas decisões. Então isso é muito forte. Por quê? Porque mais de 13 mil pessoas no nosso país, no Brasil, cometem suicídio e mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio no mundo. Então é um resultado, é uma porcentagem muito grande e nós precisamos lutar contra isso. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo. Talvez quando você vê esse vídeo já não seja mais setembro, mas não importa. Todos os dias nós estamos lutando, né? Não só no mês de setembro, mas no mês de setembro foi levantada essa bandeira, né? Contra o suicídio. E muitas pessoas, devido à depressão, devido ao seu psique abalado e muitas vezes sem forças para resistir ao pensamento negativo, ao pensamento de morte, de desistência. Porque quando a pessoa está depressiva, quais são os sintomas então que eu posso observar? Então, como eu já disse aqui, há vários tipos, aquele que não mostra, né, esses sintomas, mas existem aqueles que, por exemplo, não tem paciência, vive irritado, aquela pessoa que não tem vontade de comer ou que come demais, aquela pessoa que não consegue dormir à noite, ela não consegue ter um bom sono, ou aquela que dorme demais, ela não consegue realizar nada, ela não tem disposição, ela não tem vontade de conversar, não tem vontade de estar em ambiente onde estão outras pessoas, ela acaba então entrando, né, nesse sentimento de desamparo, de desistência, esse sentimento que acaba fazendo com que ela se isole. Existem pessoas que ainda têm constrangimento em buscar ajuda porque ela está com depressão, ela consegue perceber que ela está com esses sintomas ou não tem esses sintomas aparentes, mas ela sabe que os pensamentos dela é de desistência, que existe um vazio, mas ela tem vergonha de falar sobre isso, das pessoas pensar que é frescura, né? Porque ainda é um tabu falar sobre depressão. Esse assunto é muito profundo, existem muitas coisas que nós poderíamos falar sobre depressão, mas depressão precisa ser tratada, independente da estrutura. Cada pessoa tem uma estrutura. Existem pessoas que elas vão ocupar a mente, sim, que elas vão buscar uma ajuda e elas vão conseguir de imediato. Existem outras que nós vamos ter que entrar com medicamento. Existem outras que ela vai precisar de uma terapia, ela precisa de psicólogo, ela precisa de uma ajuda, sim, e é necessário intervir, é necessário que essa pessoa busque ajuda, porque isso é muito sério. Às vezes as pessoas não levam isso a sério e acabam muitas vezes se arrependendo depois, porque vê aquele ente querido, aquele filho, e vê aquela pessoa que ela tanto ama, muitas vezes tirando a sua vida por causa da dor, porque depressão muitas vezes vai levando a pessoa a um estado emocional de desequilíbrio, de dor, que a única coisa que a pessoa quer é aliviar a sua dor, não é que ela quer tirar a sua vida, não é que ela não valorize a sua vida, não é que ela não ame as pessoas que estão ali do lado dela, é que ela quer parar de sofrer, é que é uma dor tão contínua que ela deita e levanta com ela e ela não sabe o que fazer, ela já perdeu a fé, ela acha que ela fez de tudo e que não tem jeito, porque ela está desacreditada, desesperançada e alguém precisa ajudá-la. Talvez você conheça alguém, talvez você esteja assim e você precisa dar o primeiro passo, você precisa buscar, mas eu já tentei, já fiz tratamento, sempre existe uma saída. O que funciona às vezes para mim não funciona para você, às vezes o que funcionou para outra pessoa, para você não deu certo, mas não desista, continue buscando, porque existe sim uma saída e você vai encontrar. E olha, talvez você conheça alguém que está
precisando de ajuda. Talvez você conheça alguém que está passando por isso e que você possa ser essa pessoa, que quem sabe possa estar até levando esse vídeo para essa pessoa estar assistindo e que ela possa entrar em contato conosco. Nós estamos aqui, temos a rede social, você precisa falar com alguém, você não tem coragem de falar com alguém e nós estamos aqui à sua disposição. Entre em contato conosco. Foi importante para você esse vídeo? Se foi importante para você, comente aqui, deixa aqui seu comentário. Se você não se inscreveu, se inscreva. É fácil e rápido. Aperte o sininho para que você possa receber mais conteúdos como esse. Nós estamos aqui sempre nas segundas e quinta-feira para trazer novos conteúdos. E eu aguardo você. Venha comigo.